Folha 1 de volta falando da nossa cidade, dia 28 de março, comemoração dessa elevação do nosso chão à categoria de cidade. São 185 anos, mas esse chão tem muito mais história, que tem a Vila de São Salvador, a freguesia, e para falar carinhosamente dessa cidade que a gente ama tanto, seja no nosso caso, o caso meu e da minha entrevistada, campistas de nascimento, seja você um campista por adoção, veio morar e se transformou em campista, precisamos muito ter essa constante declaração de amor pelo nosso chão, né? Falta isso, esse interesse em conhecer, valorizar e propagar um pouco mais da nossa história. E falando em história de Campos, não posso deixar de receber Silvia Paz, que participa dos meus programas há 16 anos. Olha! Desde que boa. Você estava começando, né, Antônio? Exatamente. Que bom isso, né? Exatamente. Eu acompanho o seu trabalho de difusão da história da cidade uma vida inteira, então eu sei realmente do carinho que você tem por essa história. Muita coisa. E como é interessante, né? Quantas vezes você viveu isso no Museu da Cidade antes da interdição, nos anos 90, e em várias palestras, em sala de aula como professora. Como é interessante o resultado que se tem do público, né? Quando se conta alguma coisa sobre a história da cidade, as pessoas ficam maravilhadas com aquilo que elas descobrem, né? É verdade. É muito novo, porque a gente não está acostumada a olhar para a nossa cidade como turista. E a gente não acha tudo tão comum, tão normal, tão à vista, que às vezes aquilo não nos encanta. Mas quando a gente fala especificamente de algum imóvel, de uma igreja, ou contamos uma história como essa do aniversário da elevação da vila, a cidade de Campos dos Goytacazes, as pessoas se encantam, né? Como se encantassem com outras histórias também. É verdade, até porque os livros trazem muito da história do Brasil, do Rio de Janeiro, fatos históricos até recentes, do mundo de uma forma geral, mas essa coisa da história da cidade acaba sendo pouco explorada, por incrível que pareça. Exatamente, né? O local parece que é uma coisa assim, que está muito à vista e muito perto de nós, que todo mundo dá conta, mas conhece. Não é bem assim, né? É preciso criar um pertencimento de que aquilo que está ali, aquele bem, aquele patrimônio, aquela festa, aquela praça, ela é minha, ela me pertence e ela pertence a todos nós. Então, esse sentimento de pertencimento é que passa um pouco desapercebido. Você sabe um fato curioso dito por uma aluna, uma ex-aluna muito querida. Ela, depois de terminar o ano letivo, encontra comigo e fala assim: olha, Silvia, que interessante, eu sempre achei que o patrimônio da cidade fosse da prefeitura, que a prefeitura fosse o dono da praça, das igrejas, do museu, e não é. Você me ensinou isso na sala de aula e eu agora estou lendo outros textos e vendo outras coisas e descobrindo que isso é meu. Exatamente, é do povo. E quando você entende que é seu, você até passa a ter uma visão mais sensível para a preservação de tudo isso. Exatamente. Né? Nós estamos vendo belíssimos prédios do centro acabando, claro, aí sim são propriedades particulares, mas acabando. Sim, à medida que esse proprietário também entende que aquele imóvel não é apenas dele, mas de toda uma cidade, de uma memória que conta a história da cidade, ele também vai se interessar por preservar aquilo ali, né? Porque aquilo ali também é uma história dele como cidadão e dele como proprietário, né? Não, com certeza. É duplamente. É duplamente. Agora, falávamos justamente disso, dessa questão dos 185 anos, dessa elevação à categoria de cidade, desse desenho que a gente foi se acostumando no município. Mas essa história vai muito além. Nós temos 368 anos de festa do Santíssimo Salvador, 368 anos da Câmara Municipal de Campos. Pois é, e isso considerando a data de 1677. No ano passado, várias instituições que estudam as questões do patrimônio, o Instituto Histórico, a Academia de Letras, a Oficina de Estudos do Patrimônio, que é da UENF, várias pessoas, o pessoal da arquitetura, do IFE, vários grupos se reuniram para entender qual era
essa data mais significativa para contar como história da cidade. O arquivo municipal, né, que tem lá os documentos arquivados. Então, foi um debate que levou um tempo e até que várias datas foram propostas, né? Eu não me lembro aqui exatamente o ano de cada uma, mas tem a dos 7 capitães, que é 8 de dezembro de 1600 e alguma coisa. São muitas tem datas. Da fundação, da criação da freguesia. Também, né? Que é a mais próxima, né? Para se identificar a Câmara e a festa do padroeiro, né? A festa do padroeiro. Mas ainda tem uma outra data que é mais anterior, que vai lá na época de antes dos 7 capitães. Então são muitas datas consideradas, né? Muitas datas importantes, sim. Sim, que ficaram perdidas, né? Que serviram para o processo. Então, você pesquisando acaba descobrindo muita coisa. Né? Até que nós fizemos uma votação e ganhou a data de 1º de janeiro. Agora vamos ver, está tramitando na Câmara o pedido, né, para considerar a data de criação do município, o 1º de janeiro. Vamos lá ver a quantas sai isso. Sim, verdade, né? verdade. Isso leva a idade do município para bem anterior a 368. Que realmente é muito mais. Se levarmos em consideração o tempo de habitação dos índios... Sim, nossa, aí... E são todos esses personagens muito importantes. Com a gente certeza. ouve um pouco, inclusive os do folclore, que você também registrou na coletânea de livros infantis. Então, quer dizer, são pedacinhos desse quebra-cabeças que a gente vai ouvindo na escola, ouvindo dos avós, dos tios, dos amigos, vendo em entrevistas, mas isso nunca se encaixa, né, Silvia? E uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, gente, eu acho ótimo esses debates, porque levam um grupo de pessoas a estudar, buscar nos livros, em documentos, na oralidade, e nos envolve cada vez mais com a história e o patrimônio local. E é isso também que eu gostaria que acontecesse dentro das escolas, né? É verdade, que os professores provocassem. A gente vê muito movimento na época do aniversário. Sim. Trabalhos, exibição de filmes, busca-se muito hoje em dia com a tecnologia, né, conteúdo na internet. O 29 de maio fica meio esquecido, né? Também. Por causa do 28 de março, que é considerado pela Câmara Municipal a data oficial. Aí o 29 de maio fica um pouco esquecido. Mas, sem dúvida alguma, se não houvesse freguesia, não teria cidade. São né? várias Se não as tivesse datas. a vila, não tem cidade. Verdade. Então, a data mais anterior, provavelmente, para mim, pelo menos, e para muitos campistas, seria mais importante. Vamos aguardar tudo isso, mas o que importa é declarar o nosso amor pela cidade. Com certeza. Acreditar que dificuldade o Brasil todo vive nesse momento. Né? Então, a cidade que merece esse carinho, né, de colocarmos coisas bonitas sobre o nosso afeto pela cidade, utilizando até pontos de referência, locais que são muito bonitos e que têm partes importantes da história guardados em seus muros, em seus interiores, né, em postagens em redes sociais no 28 de março, declarar esse amor pela nossa terra. Interessante que você falou na abertura do programa sobre esses campistas que vieram de fora, né? E são campistas, sim, porque eles declaram esse amor que eles têm pelo lugar que eles adotaram. E muitos deles, em conversas, falam assim, eu não entendo como que tem campista que não gosta daqui. Vocês campistas, aí generaliza, né? Vocês campistas não dão valor ao que vocês têm. E vocês têm muita coisa linda. Eu venho de um lugar muito bonito, minha cidade tem isso, tem aquilo, mas vocês também têm coisas muito especiais e vocês não veem, não cuidam. Uma coisa que a gente ouve dos campistas de adoção, né? De adoção, exatamente. Eles estão mais preocupados
com esse patrimônio do que muitos campistas. Verdade. Né? Obrigado pela visita, pelo carinho de sempre. Eu que agradeço. Falar de sempre. Campos é sempre muito bom. A gente Com que tem um certeza. noticiário aqui, a gente fala de coisas boas e coisas ruins por obrigação da informação. Mas parar para refletir um pouco sobre as datas e sobre esse maravilhoso interesse em pesquisar, agora com a internet, Sim. então, tudo que se tem sobre a cidade, vale a pena que a gente vai enriquecendo o nosso conhecimento sobre a nossa origem, o nosso chão. Com certeza. E cada vez mais aumentando esse amor e essa questão de pertencimento. Obrigado. Agradeço a você. E nós agradecemos a você que sempre divide com a gente esses momentos sobre a história da nossa cidade. Para você, uma boa noite.